Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa. E o convidado de hoje é um amigo muito querido, que é professor, pesquisador e artista. E que, se não estivéssemos num contexto de pandemia, no segundo ano de pandemia, com certeza a gente estaria conversando assim, ó, muito juntos, muito grudados. Adriano, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco sobre corpo, performance e um monte de coisa. Vamos. Quero primeiro, né, te agradecer por esse convite. A gente, para poder realizar esse vídeo, né, tivemos aí uma série de encontros quando a gente não estava num momento tão delicado quanto o que a gente está vivendo agora, né, e que coloca também em caráter de obrigatoriedade também esse formato, né? Esse formato foi algo também imposto para a gente. E eu começo primeiramente me apresentando, né? Para quem ainda não me conhece, né? Me chamo Adriano, como a Marlan me apresentou. Sou artista, professor, pesquisador. Moro e trabalho em Goiânia, né? Essa cidade que tem história urbana recente, mas que é também de um cerrado antigo, né? Aprendi muito, 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 muito na sombra de um manacá, ainda no jardim de casa, e ganho o meu primeiro nome do meu pai, que o escreveu nas ranhuras do pé de quem aqui muito andou. E dito isso, né, no campo tanto das artes visuais, quanto também no lugar de professor, para mim é crucial e é muito nodal pensar o corpo, tanto enquanto motor para pensar outras pedagogias, né? O Paulo Freire nos convoca a pensar outras pedagogias e eu vejo no corpo um lugar para potencializar essas outras pedagogias, para apontar também outras pedagogias, assim como também no que eu faço no campo da performance. Nutro uma imensa admiração por tudo que a Marlan faz e mais uma vez reitero o prazer e a honra que é fazer parte desse vídeo, né? E eu queria começar por uma dimensão que é muito negligenciada nos nossos dia a dia, né? Que é perguntando como que você tá e convocando você a responder, não, e eu sei que você não responderia jamais de maneira cordial ou protocolar, mas convidando quem também está vendo esse vídeo, né, a também pensar nessa dimensão de como estar sentindo agora, tá? Então, como que você tá? Como foi seu dia? Como estão os dias, né? Olha, a gente está no presente, né? Nesse presente que nos estimula a repensar diversas coisas e a visitar as coisas que já estavam aqui dentro e a gente não tinha dado tanta atenção. Mas eu tô com saudade. Eu tô com saudade de abraço, eu tô com saudade de corpo, eu tô indignada, eu tô irada muitas vezes, mas eu também tô bem. Apesar disso, a gente vê nesse momento que a gente construiu laços interessantes na nossa jornada, quando o distanciamento ele causa uma, uma instigação, sabe, para a gente se rebolar e conseguir manter as nossas conexões, né? Mas estou bem, estou com saudade e indignada. E o que tem feito por aí seu corpo vibrar?
Ai, amigo, olha, eu acho que você sabe, né, que o meu corpo ele responde muito. E ele responde muito a som, a música, e eu acho que a música tem me feito vibrar, tem me ajudado. E não só a música, o som de cordas, cordas vocais, o som das cordas vocais, aquelas que amo, isso realmente tem me feito vibrar. E você, como é que você tá? E o que tem te feito vibrar? Eu acho muito bacana, assim, começar com essa pergunta. E eu acho muito legal essa pergunta porque ela justamente me apavora. Ela sempre me apavorou muito. E, e eu gosto sempre de fazer ela para os meus alunos. E sempre que eu fazia, eu acho que eles também escutavam essa pergunta de maneira muito medrosa, né? Porque pouca, poucas vezes a gente está intencionado realmente a escutar quando a gente pergunta e sustentar, né, a escuta de quando a gente pergunta como o outro está, né? Então eles me falavam assim: estou bem, mais ou menos. Ah, tô ok. E, e para mim foi muito importante aprender junto, né? Também colocar a palavra nisso que eu estou sentindo. E eu fico muito feliz de você também sustentar o lugar de coragem também de responder, né? Eu, nesse momento, eu tô numa semana muito delicada. Eu tô velando uma pessoa na minha família que faleceu. Não foi em detrimento do Covid, foi em detrimento do câncer. E eu fico também pensando e refletindo sobre a dimensão de luto, que também nos foi tirada a possibilidade de simbolizar. Não só a dimensão de luto, né? Tantos outros sentimentos e sentidos que estão interditados, né? Então eu tô muito feliz, eu tô muito triste, tô tentando simbolizar, colocar a palavra nesse luto que eu tô vivendo. Também tô muito cansado, de uma dimensão que eu sinto que é sempre de capturar a gente. Tô muito ansioso. Ontem eu estava ainda mais ansioso e hoje eu tô ansioso de um jeito diferente, para desenhar junto aqui com você. Mas eu acho que agora, principalmente, assim, o sentimento que me vem é de felicidade de estar aqui com você, fazendo esse vídeo, nesse momento. Então, principalmente, eu estou muito feliz. Eu comecei falando de escolas, né? E eu queria muito, eu não, a gente nunca pôde falar sobre isso, né? Sobre a sua experiência de escola, ou a gente só tangenciou isso. E eu queria saber qual que é a sua experiência, né? Qual que é a sua experiência com a sua com a sua corporeidade nas instituições de ensino, tanto em primeira infância, na adolescência, como é hoje. Queria saber um pouco antes da gente ir para o que mais interessa a gente nessa conversa. Nossa, amigo, falar de escola é, é me levar a quase que um extrato social, sabe? Parece que eu fui obrigada a viver um extrato social todos os dias, que é muito intenso, né? A forma como pessoas que não se encaixam no padrão, elas vivenciam o dia a dia com pessoas que têm que gastam a energia em te corrigir para estar cada vez mais, né? Dentro de uma performance masculina que era muito cobrada de mim, né?
Então, isso aconteceu em todos os anos, em todas as épocas. E, e eu levo registros no meu corpo dessa época, sabe? De uma época onde eu tinha muito medo de levantar a mão para fazer a pergunta, porque eu sabia que eu ia ser zoado, sabe? Onde um registro que eu tenho, que é quando eu fico com muito nervosismo, com muita ansiedade, parece que dói assim na bexiga, sabe? E eu lembro de, de na escola ter aquelas brincadeiras ridículas de corredor polonês. Não sei como a gente, como as pessoas falam sobre isso em diversos lugares, né? Mas os meninos, majoritariamente, faziam um corredor na hora do intervalo, onde qualquer pessoa que passasse ali, né, levava assim uma enxurrada de, de regulamentações para se viver minimamente correto, né, minimamente normal. E eu lembro que eu ficava com muita dor na bexiga, com vontade de ir ao banheiro, mas eu não conseguia muitas vezes passar ali naquele corredor, porque era todos os xingamentos mais previsíveis, né? Agressões físicas, então foi de fato um pouco complicado, mas o que eu levo bastante disso são esses registros, né? Porque eu acredito também que corpo é memória. A gente vai carregando, né, no nosso corpo as coisas que a gente viveu. E não somente na escola, né, mas como vinda de uma família muito religiosa, uma família onde pais são pastores, eu carrego no meu corpo essas esses sinais do tipo, fala direito, fala grosso, anda desse jeito, não faz isso, não faz aquilo. Então, a minha vivência na escola, ela foi um pouco pesada, assim, mas obviamente que dentro do meu lugar, né, de bastante privilégio ainda, mesmo que estudando como bolsista em escola particular, tive bem mais privilégios do que diversas outras pessoas. Sim. Hoje a sua relação muda com essas instituições? De que lugar que você se enuncia muda um pouco? Ou ainda hoje é muito difícil habitar esses lugares que se dizem educacionais e pedagógicos e de ensino, né? Algo está sendo ensinado, né? Mas o que está sendo ensinado nem sempre a gente pode contribuir de maneira coautoral com o que está sendo ensinado ali, né? Mas hoje muda ou permanece? Como que se posiciona hoje? De que lugar você enuncia? Olha, sabe o que que muda? Muda uma perspectiva, sabe? Uma possibilidade de uma melhora quando eu lembro de você, quando eu lembro que você está nesse lugar, quando eu lembro de amigas travestis que estão em treinamento para o ramo educacional. Então, muda aí, sabe? Porque como tudo aquilo que ainda continua dentro das instituições educacionais são bem parecidas com a época que eu estava lá dentro, então não mudaria. Mas o que muda mesmo é ver e lembrar que existem outras pessoas gigantescas fazendo muito e pensando e repensando a educação, né? E esse lugar de produção de conhecimento, não só de alguém ficar falando e outra pessoa ouvindo, né? Gerar um lugar frutífero, nutritivo para que o conhecimento seja gerado. Eu achei muito interessante, né, que você traz
sobretudo a narrativa dos meninos enquanto autores dessa violência, né? A minha narrativa ela é um pouco diferente, assim. E eu fico pensando também, amigo, que não se fala e não se discute o que esses meninos também perdem nessa performatividade, né? Nessa performance e nessa fantasia e nessa ficção de masculino que tem que ser encenado dessa forma, né? Enquanto sempre excluindo e jogando para lá tudo que é nomeado em algum lugar enquanto dimensão do feminino, né? Então, pouco se debate e se discute também sobre o que se perde, né, nessa masculinidade ou nessa forma de entender o que é masculino, né, que é muito precarizado simbolicamente, né, muito pobre simbolicamente. Então, para mim era muito forte as narrativas de homem não pode chorar, né, e a questão do rosa e coisas que existe, né, hoje um grupo, né, que tenta responder a isso. Eu, na minha didática, eu, na minha forma de pensar a educação, acho isso central, pensar a sexualidade, pensar as várias formas de significação que um corpo opera e gênero é isso, né? Gênero é uma das possibilidades. Mas é isso, eu queria pontuar isso. Fico muito feliz de você me citar enquanto um professor que faz algo diferente. Estou aí nesse percurso de tentar mesmo tensionar essas estruturas. É algo extremamente difícil, porque existe também uma expectativa, sobretudo nesse ensino em primeira infância, né? Então, eu já ocupei algumas instituições aqui da cidade, nessa primeira infância, e sempre existe uma expectativa de uma professora, né? É sempre a expectativa de uma professora, que você não seja tatuado, tudo isso que se aponta também enquanto algo de uma instância talvez macropolítica, né, conservadora, que também está atrelado à história da nossa cidade. Mas é isso, é sempre difícil, e eu estou performando ainda um lugar extremamente cis, né? Na nossa última conversa, inclusive, eu pude colocar um pouco palavra nisso, né? Porque muito se discute sobre o vasto espectro da né? Da transgeneridade, mas pouco se discute também sobre o vasto espectro que pode habitar também a cisgeneridade, né? Porque eu ainda, enquanto professor cis, e talvez por ser professor cis, que eu consigo permear essa estrutura hoje em Goiânia, que eu posso trazer questões referentes a gênero, trazer discussões que tangenciam questões de sexualidade, diferença enquanto categoria relacional. Mas é isso, né? É isso e um tantão de coisa. Amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que se deu essa sua proximidade com o campo das artes, a sua vivência de corpo performer? Como que veio isso? Olha, é engraçado você perguntar isso. Porque o que acontece?
A minha relação de corpo sempre foi no lugar de esquecimento. Eu estudei em escolas extremamente tradicionais da cidade, escolas católicas. Na minha primeira infância, eu tive uma vivência onde minha mãe era minha professora, então era um outro lugar de expressão. E eu adorava uma atividade que ela fazia. E essa eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos, essa vivência. Ela disponibilizava na sala ali, e a sala era meio que uma varanda também. Era integrado com o espaço de fora. E essa escolinha era lá em casa, né? Era uma escola de bairro. Então, escola e casa foi aonde eu nasci. Então, a gente sempre estava ali debaixo do manacá, né? Brincando, estudando. Era muito rotineiro essa atividade fora da casinha e da caixinha também. E ela disponibilizava uma caixa com várias roupas. E não eram fantasias, eram roupas. E aí ela colocava música clássica. E na verdade, às vezes nem era música clássica, mas aqui eu trago lembrança de música clássica. Eram várias músicas. E a gente ficava experimentando várias roupas e criando personagens com essas roupas. E nossa, para mim era a melhor brincadeira. Era um momento assim de maior pico de felicidade para mim. E eu tinha uma peça favorita. E essa peça favorita, ao mesmo tempo, eu já sabia que aquela peça, em alguma medida, apontava algo que era errado. Já na primeira infância. Então, era uma blusa branca de renda. Eu não vou saber explicar, assim, mas era cheia de drapeado também. Então, eu sabia que, em alguma medida, eu não podia revelar que aquilo era uma escolha. Então, durante muito tempo... E, assim, eu estava num lugar extremamente acolhedor, né? Eu estava num lugar extremamente acolhedor, mas, ainda assim, o meu desejo era um segredo para mim mesmo, às vezes. Era algo que eu escondia de mim mesmo. E essa é a memória que eu acho que é mote para eu pensar tanto outras pedagogias, como também para eu pensar a performance hoje. Porque eu acho que ali naquele momento eu estava deixando fluir algo que o corpo também pedia, algo que uma vontade também me convocava. E aí depois outras experiências para mim de outras escolas também foram muito significativas. Tem uma peça que eu encenei o pé de feijão, no Eu e o Pé de Feijão. Eu encenei o pé de feijão e eu lembro até hoje eu decorando as falas e eram poucas e eu ainda assim esqueci, porque fiquei muito nervoso. E na faculdade, na Universidade Federal de Goiás, lá na FAV, eu não tive a possibilidade de pegar a performance. Não tinha essa disciplina, não foi ofertada justamente no período que eu graduava. Porque um dos membros do Empresa, que é um professor também, se eu não me engano, o nome dele é Paulo Veiga, mas se eu tiver errado, não sei o que a gente faz depois. Mas é um dos membros do Empresa, e desde que eu entrei, logo no começo, eu estava muito interessado de pegar essa disciplina. Engraçado ter o nome disciplina, né? Já aponta para algo também. Mas não foi possível, e
E hoje eu também um pouco agradeço por não ter sido possível, porque eu acredito muito que o lugar teórico, ele muitas vezes silencia a nossa experiência corporal também. Aquilo que a gente já veio conversando em outro lugar. Pelo menos é como eu sinto várias vezes. Na faculdade, várias vezes, as discussões teóricas, do modo como foram feitas, colocavam em segunda instância aquilo que era da experiência, da nossa vivência, e ainda que a FAV tenha, né, um discurso extremamente engajado nesse sentido, de valorizar essa dimensão de pesquisa, mas essa foi a minha experiência e estou ainda descobrindo, né? Estou ainda descobrindo o que é falar com o corpo todo, tanto quando estou nesse lugar de professor, quando estou nesse lugar de artista. Mas eu te devolvo a pergunta. Como que é para você também pensar quais memórias vêm para você quando você pensa o corpo no seu processo artístico, no seu processo de formação e deformação também? Amigo, eu acho que começa muito sobre espaço, sabe? Vem muito essa palavra na minha cabeça quando eu tento lembrar de como eu comecei e sobre como eu ainda estou. Eu acho que espaço. Eu acho que eu sempre tive muita sensibilidade espacial, sabe? De chegar num lugar de pé direito altíssimo e ficar assim, ou chegar perto de um lugar profundo e sentir muito esse espaço, sabe? E eu lembro de uma vez que eu estava com a minha mãe no banco da Avenida Anhanguera, aqui em Goiânia. E eu era muito pequeno, muito nova. E estava tocando uma música do lado de fora do banco, era época de Natal, então tava tocando, sei lá, artistas é, usando instrumentos de sopros e flautas e um violãozinho e uma aura natalina, sabe? E eu lembro de ter olhado aquele lugar muito branco, sabe, do banco, muito iluminado, muito grande para mim, e eu só comecei a dançar, assim, comecei a dançar no banco, soltei da mão da minha mãe, porque eu estava ouvindo aquela música lá de fora, e num determinado momento eu me dei por mim, falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô dançando no banco. Aí eu corri e fiquei perto da minha mãe de novo. Eu lembro de umas pessoas na fila falar assim, dança mais, tá bonito. Tal. Mas, e eu assim, muito quieto. E aí depois, passou uns minutinhos, eu esqueci que eu estava no banco e fui arrebatada de novo pelo espaço, sabe? Fui dançando, dançando. E aí dessa vez a minha mãe me pegou na mão e falou assim, Marlan, a gente já tá indo embora. Então, esses espaços, eles sempre me moveram. E aí eu comecei a dançar. Comecei a dançar também principalmente vinda de atividades religiosas, né, de igreja evangélica. Então, ali eu tinha uma permissividade para para dançar. Eu comecei a dançar balé, eu tinha 8 anos. Então, para esse corpo que queria muito se mover, era o único lugar que eu podia ficar rodando e ia estar certo, sabe, fazer isso. Então, eu acho que vem muito disso, desse espaço da música e de querer sentir as coisas no meu corpo, sabe? Eu gosto de sentir as coisas muito no corpo e é engraçado que eu também carrego, assim, dessa vivência bem na infância
das regras da religião evangélica, também começa a ser criado em mim um pensamento de performance. Eu acho muito curioso isso, porque eu lembro de, em determinados momentos, uma pastora me dá versículos da Bíblia para eu decorar e depois, no final de semana seguinte, declamar para ela com voz de homem, falar com voz de homem. Ou seja, ela identificou que eu não tinha uma performatividade masculina, né? Essa performatividade que era cobrada, que eu tinha voz fina, então ela deu um jeito ali de me educar. De tanto ela fazer isso, meio que me ensinar a falar grosso, a falar que nem homem, eu comecei a voltar para casa desses exercícios pensando assim, poxa, existe uma coisa que meu corpo faz que é natural, que eu não penso, mas existe outra coisa que meu corpo tem que fazer que eu não estou fazendo, que eu estou sendo cobrado. Então, começa aí de ter esses ensaios, eu comecei a pensar hoje, né, de forma mais consciente do que naquela época, mas foi gerado em mim que tudo era performance. E se eu ensaiasse um pouco mais, eu ia conseguir falar o versículo extremamente bem, segundo os critérios dessa pastora, né? E aí eu estaria livre dessa cobrança. E aí eu ia viver a minha vida naturalmente. E é muito curioso, sabe? Esse sistema que te cobra masculinidade, que me cobrou masculinidade, ter formado em mim o pensamento de que tudo é performance, de que falar grosso, de que é um figurino que você tem que usar, é uma identidade visual que você tem que carregar, é um tom de voz que você tem que usar. Eu acho muito engraçado isso. Mas eu acho que isso também se deu muito porque você conseguiu, né, subverter a lógica, né? Porque eu acredito que muita gente foi capturado na sua expressão. E é muito doido a gente começar falando sobre processo educativo, porque quando você falava dessa era pastora, né, dessa figura feminina, ela estava te educando, né? Como que ainda que a gente não assuma institucionalmente, a escola ela sempre ocupa também um lugar de ou de patologização das nossas vidas, né? Ou sobre também normatização de uma violência simbólica mesmo, né? E que bom, né? Que você pôde ressignificar. Eu esqueci de mencionar, né, que o trabalho aqui que está em casa, que esse lugar que eu elejo enquanto paisagem também para o nosso vídeo é um trabalho seu, né? Que também habita aqui a minha casa, habita a casa do Júnior. E eu fico muito feliz, né? Porque enquanto professor, eu fico mensurando os efeitos que isso pode ter, né, na vida da pessoa, né, que acredita que tem que ter voz grossa para se colocar nesse lugar masculino, ou que precisa cruzar as pernas, se feminina, ou tudo mais, né, assim, como isso pode ser extremamente violento. E essa dimensão a gente não consegue ainda nomear as escolas. Eu achava formidável, porque as crianças sempre, elas me revelam coisas sempre muito maravilhosas, assim, na minha prática. E aí, numa dessas minhas experiências, chegou uma criança, né, lá na escola, e ela adorava
era uma menina, e ela adorava jogar futebol. E aí um dia, e nessa instituição específica tinha um discurso extremamente engajado e receptivo em relação a essa pluralidade, né, que é constitutiva, né, da vida. E aí a Manu foi jogar futebol no time sem camisa. E ela tirou a camisa e foi jogar bola. E isso em nenhum momento foi uma questão para aquelas crianças, né? E aí eu fico pensando como a gente vai adultecendo e também vai se... Muitas vezes isso custa também o nosso embrutecimento, né? E eu fico muito feliz que não tenha custado o seu, mesmo nessa dimensão que tenha sido tão coercitiva, né, silenciadora em alguma medida, que traz registros no seu corpo, né? Fico muito feliz porque você me inspira muito, né? Tanto no lugar de professor quanto no lugar de artista. E para mim é uma honra também habitar esse lugar junto de você, com você. E é isso. Amigo, obrigado. Eu não vou falar muito, senão vou ficar aqui, ó, rasgando seda para você. Mas ah, tem uma, tem uma característica bem interessante no seu trabalho, que é a questão do nu, né? Desse despir, desse lugar do seu corpo em cena durante a performance. Me fala um pouco sobre como que se deu dentro do seu processo até você chegar, na ideia e nas significâncias do nu para você. O nu na performance, né? Assim, já que a gente está falando para um grupo de pessoas que às vezes não tem essa vivência, né? O nu na performance, ele é uma coisa que muitas vezes ele ganha um lugar clichê. Ele ganha um lugar muito no senso comum, né? Se você está fazendo performance, você traz esse corpo nu. Tinha até isso, tinha essa discussão, inclusive, na FAV, assim. A FAV é o lugar de que as pessoas andam peladas no corredor, né? Que bom, né? Que bom que também que a gente possa andar pelado também. Mas foi toda uma construção. Foi toda uma construção e obedece a uma lógica que o próprio trabalho e o processo de investigação impõem também. Então, por exemplo, ainda que a minha primeira performance a ser imaginada tenha sido selfie, na performance selfie tem na minha frente um espelho, né? O espelho que tem como contorno a silhueta do meu corpo, e eu me coloco numa distância. E ali eu tô intencionando, né, apresentar um hiato entre o que é minha imagem e o meu corpo. Mas ainda que esse trabalho tenha sido o primeiro que eu gostaria muito de falar, porque isso estava diretamente relacionado também a problemas de autoimagem, a problemas de autoestima, a não identificação mesmo com essa imagem no espelho, eu precisava simbolizar isso de algum modo. Mas minha primeira performance foi que eu realizei, né? Ainda que eu tenha concebido primeiro o selfie, a minha primeira performance foi eu e o Pé de Feijão, onde eu acompanhei, né, o crescimento de um grão de feijão durante 3 dias, ele posto na orelha, foi realizado no MAG, né, no Museu de Arte de Goiânia. E já era performance, eu já estava pensando o corpo ali. E esses 2 trabalhos que são realizados quase no mesmo período, eles estão falando para mim algo, ainda que os procedimentos sejam diferentes, eles estão falando algo
que vão na mesma direção. Porque se em Eu e o Pé de Feijão, é difícil falar do trabalho, mas em Eu e o Pé de Feijão, eu tô falando de um corpo que transcende esse corpo em dimensão biologizada que a gente tem, né? Então, o meu corpo, ele adquire um anexo, né? O meu corpo também é aquele grão que me habita. Será que quanto que o feijão vira árvore, né? Era um pouco essas perguntas que me norteavam. Já em selfie, quando eu me coloco nu, eu já fiz selfie também vestido. Porque o trabalho sempre está em processo, né? Assim, eu não entendo muito no meu processo artístico, eu não entendo os trabalhos enquanto encerrados. Eu ainda acredito, inclusive, que o processo ele é anterior a mim. Nas pessoas que também me habitam, em quem eu habito também, nessas trocas. Eu acho super careta ainda que eu coadune com essa ficção, jogue com essa ficção, com essa ideia de autoria. Eu super tô pensando umas fritações nesse sentido, porque para mim é uma ficção muito, muito frágil e tal, mal contada, mas eu ainda sigo assinando meus trabalhos, sigo colocando nome neles, porque acho importante nomear. Mas é isso. Testei primeiro vestido, deu um efeito. Quando eu testei sem a roupa, trouxe um sentido que me interessava muito mais. E é um sentido que só pode ser sentido, né? Que é algo em outro lugar de experiência, né? Não é do lugar teórico, não é do lugar do lugar onde escapa a palavra, né? Do lugar do sem nome, do sem rosto, do mistério também. Entendi. Interessante. Agora eu fiquei assim, ó, com essa pergunta na minha cabeça. Quando que o feijão se torna árvore? Né? Porque não é tanto sobre é, morte e nascimento, né? Que não tem como a gente nascer devagarzinho ou morrer devagarzinho, né? Falando sobre esses pontos que ligam um ciclo, né? Seja ele em qualquer lugar, morte ou nascimento, você nasce ali, ó, pronto, nasceu, e você também morre. Você pode ir finalizando os seus dias ou começando um processo de formação do corpo, né? Mas achei muito interessante isso. Amigo, você estava falando do trabalho aí atrás de você, que eu adoro, pelo fato de estar na sua casa, né? Que isso, assim, devolve para mim muito, muito carinho, muito afeto. E eu fico muito orgulhosa. E tem uma coisa muito interessante sempre me lembra que é o nosso encontro, sabe? Porque as jiboias da sua casa, as plantinhas, elas vão por ali, né? Elas acompanham também. Então, quando eu vejo elas juntas das tapeçarias e lembro do seu trabalho, dessa performance, eu penso, nossa, isso cresceu, isso trançou, né? E deixa eu te fazer uma pergunta ainda sobre corpo e esse lugar de instituição educacional. Você sente no seu corpo que tem outra performance, que você tem que performar outra coisa enquanto professor? Me fala um pouco disso. Como que você sente esses lugares no seu corpo, já que performance está muito nesse lugar, né, do seu sentido?
Eu acho que em vários lugares eu tenho performances diferentes, não só na escola. A escola é mais uma delas, né? Eu acho que a escola, ela exige de mim e de várias outras corporeidades uma performance que deixa de fora muita coisa, e às vezes as coisas mais significativas, assim, as coisas mais pertinentes. Porque o que eu sinto que o que fica de fora é justamente o corpo. Então, quando a gente... Você estava falando de espaço, né? Quando a gente olha para a arquitetura da sala de aula, ela aponta um discurso, né? Ela aponta um lugar de enunciação que elege ali a cabeça e exclusivamente a cabeça, né? Enquanto algo significativo e dimensão de aprendizado, né? E o corpo, ele tá ali amortecido, anestesiado, né? Ele tá, sobretudo, estabilizado, fixado, né? Naquele mobiliário que coloca ele mais uma vez parado. E isso para mim é extremamente mortífero, assim, porque para mim ocupar esse lugar de professor, e eu adoro também discutir com as crianças, inclusive a terminologia aluno, né? Aluno é aquele que não tem luz. Então a gente conversa inclusive sobre isso, essa concepção extremamente iluminista que está extremamente presente, né? O nome que há pouco surgiu na nossa fala, né? Disciplina, e discutir todo esse aspecto também disciplinador e coercitivo também do nosso fazer aprender, né? Mas sim, tem toda uma performance que eu realizo ali e que é imprescindível realizar, caso a gente queira, né, assinar uma carteira. Então, um tanto disso eu topo quando eu topo esse contrato de serviço, né? Porque eu também acredito que a forma de lidar hoje, a forma que os instrumentos que eu tenho, as estratégias que eu tenho, elas incorrem muito mais de agir pela fresta, é complexo, é pela complexidade, né? Então é algo que eu não abro mão, né? Eu não abro mão de discutir o que é aluno, eu não abro mão de discutir gênero, mas como isso acontece ali é algo extremamente demorado, oneroso e com cada grupo, porque, sobretudo, eu estabeleço com cada grupo, com cada pessoa, com cada uma relação, uma dinâmica de relação, um lugar de intimidade. E aí, nesse lugar de intimidade, eu me coloco num lugar muito diferente do que num lugar onde eu não tenho intimidade. Mas você falou de morte e eu fiquei fritando também. Eu tô doido para fazer essa pergunta para você. Mas antes de falar de morte, eu queria saber, porque é como eu enxergo, e eu não pude fazer essa pergunta antes, né? A gente guardou as perguntas para serem feitas agora, né? Porque eu enxergo no seu trabalho corpo o tempo todo, né? Eu enxergo ainda nos objetos, nas instalações, em tudo que você faz, né? Mas eu queria saber como que é para você, onde está o corpo no seu trabalho? Porque para mim está em todos os lugares, mas como se dá esse processo para você? Conta também um pouco das roupas, que lugar que a roupa vem ocupando para você nas suas pesquisas recentes.
Essas a gente pôde conversar um pouco, né? Mas a gente guardou muito para essa conversa aqui. Quero saber, quero ouvir. Amigo, você me faz assim, ó, ir lá e resgatar essas memórias, mas de fato o corpo ele tá em todos os trabalhos que eu faço, eu sempre discuto esse instrumento e a visualidade desse suporte. E também gosto muito de pensar em corpos de níveis mais sutis, né? Outros corpos que a gente tem, né? Corpos energéticos. E eu acho que eu sempre fiquei bastante à vontade em trabalhar com o corpo e pensar, porque eu acho que foi a primeira vez que eu entendi que eu poderia fazer alguma coisa, sabe? Que eu poderia fazer alguma coisa com aquilo que eu gostava tanto, sabe? Essa energia libidinosa de correr, de dançar, de fazer coisas. Eu entendi principalmente por estudar dança muito criança, que isso era um instrumento de comunicação, né? Não é não é surpresa assim a gente pensar que a nossa presença comunica coisas, né? Comunica diversas coisas. Dependendo da cor da sua pele, comunica umas coisas, quão escura ou clara, vai comunicando diferentes coisas por conta das criações, né? Das criações sociais, dos significados sociais que essa estrutura piramidal foi colocando, né, em cima dos corpos e categorizando. Então, esse pensamento de comunicação através do corpo, ele me deixa mais à vontade e sempre tá, né? Porque quando eu dançava e depois parei de estudar dança na escola de dança e fui para a faculdade de moda, era também para pensar o tecido no corpo, era também para querer fazer figurino, que eu amava, era para ver quão bonito é muito tecido, só que num corpo. E quando eu começo a abordar, é porque eu tinha parado de dançar durante um tempo, né? E fiquei sentindo falta de sentir no corpo o meu desenho. Comecei a dar muita atenção para o meu desenho e não sentia tanto aquilo no corpo. Então, o bordado vem da vontade de passar a mão naquela linha que o meu corpo produziu, né? E quando eu eu rasgo todos os tecidos que eu tenho em casa e começo a criar um tecido já com uma história que são as tapeçarias, que falam muito de reunião de tecidos, de cicatriz, daquela, daquilo que se forma depois que você fecha algo, né? Aquilo que foi rasgado e que você reúne vai um pouco nesse sentido das tapeçarias, que é o corpo vivo, né? Que eu tenho que passar de um lado para o outro, andar metros com um fio para construir aquilo. E eu acho que é muito dessa oportunidade que eu tive de entender o corpo como um, um suporte de comunicação. E entendendo isso e passando por processos de me emancipar desses lugares que me colocaram tantas regras, né? Aí eu posso comunicar aquilo que eu achar mais pertinente, né? Então, vem muito disso. Ah, eu acho que a gente tem muito disso, né? Porque não é à toa que um lugar seu de, a priori, de intelectualidade
ao passo tem um trabalho tão ativo no corpo, né? É como se tudo aquilo que a instituição escola meio que tirasse do seu corpo, você tivesse que desaguar ali de uma forma bem específica e pontual nesses assuntos. O que você acha? Eu acho que eu fui me dando conta só muito recentemente, porque, porque antes eu entendia arte como expressão, mas eu nunca tinha parado para sentir, pensar, refletir, expressão de quê? E aí só muito recentemente que eu fui dimensionar que o que eu estou expressando e eu estou tentando me apropriar, inclusive, do que eu faço, é também efeito, às vezes, de traumas, de vazios, de lembranças boas, né? De medo, de saudade. Mas isso é algo muito recentemente, assim. Fiquei pensando, isso é algo que eu nunca mencionei, e é algo que eu ainda tô colocando palavra, na dimensão também de homenagem que meu trabalho tem para o meu irmão. Porque o meu irmão é deficiente, né? Então isso custa para ele toda uma mobilidade motora, né? Então ele habita, né, cotidianamente uma cadeira de rodas, a cama. Então, muito do meu trabalho também hoje eu consigo entender que para mim também foi lugar de simbolizar esse irmão que também se expressa, né, que também comunica comigo. Então, acho que o trabalho é um lugar também de comunicação e de religação com esse irmão que é silencioso e que é barulhento e que é agitado e calmo e que sente toda a casa. Então, a gente tinha muito termômetro, ainda quando eu morava na casa dos meus pais, que era assim, se chegasse uma visita e o Gabriel ficasse agitado, a gente já sabia que aquela pessoa trazia uma outra frequência, sabe? E aí eu fico muito pensativo também sobre essas nomenclaturas que a gente usa, né? O deficiente, né? Então, eu sempre fico também pensando nessas múltiplas inteligências também, nessas outras formas de perceber o mundo, e eu acho que a performance responde muito a isso, às minhas relações, aos meus sonhos, aos meus traumas, à minha religação com a minha família, o meu lugar também de rompimento com essa família, com as instituições também. Eu acho que é o lugar onde eu assumo também um lugar de criação e de produção também da ficção, de Adriano também enquanto lugar de ficção, de produção do que eu quero ser, né? Mas é isso. Então, a gente está encerrando aqui, né? Voou, né, amigo? Nosso tempo voou. Quero mais uma vez, né, agradecer o convite. Igual a gente já havia também conversado previamente, né? Esse é só um início, esse encontro desencontrado aqui, né? Nessa dimensão virtual. Espero que quem assista possa também trazer reverberações, né, pro seu corpo, para sua vivência corporal, não se deixar silenciar por tudo que
as estruturas sociais apontam e trazem para a nossa experiência de mundo. É um convite, eu acho que esse vídeo, né, esse nosso encontro aqui, para mim ele é muito mais um convite estendido para que todos, todas e todos possamos, né, simbolizar com os nossos corpos. É isso aí, amigo. Muito obrigada por esse tempinho. A gente tem tanta coisa para falar. Se eu pudesse, eu ia assim, a fazer muitas outras perguntas, mas mesmo muito obrigado por ter aberto esse espaço para nós. E é isso. A gente continua aqui no momento presente, nessa cidade, falando sobre as coisas que a gente fala, e é muito bom ser contemporânea a você, tá vivendo nesse mesmo momento que você, e poder estabelecer essas trocas em tempo real. E às vezes com um certo delay também. Mas, amigo, muito obrigado. Amo você. Fica bem. Continua bem. E eu amo tudo que você faz e representa. Você me alimenta. Obrigado também, amiga. E tô esperando sua visita logo menos. É isso. Também te amo muito. Fica bem. Beijo. Beijo.